precisamos conversar. Então, começar pelo começo, né? Eu, de 2018 até 2020, até abril, né? Abril não, março de 2020. Não, eu acho que eu cheguei a atender no início de abril de 2020. Eu atendia presencial. Praticamente todas as minhas pacientes eram presenciais. Eu não tinha condições de ter uma sala própria, né? Alocar uma sala. Então, eu sublocava salas de coworking. A maioria das minhas consultas eram feitas de forma presencial. Eu tinha uma ou duas pacientes online, né? Porque eu tive, inclusive, naquela época, uma paciente que veio lá dos Estados Unidos para ter uma consulta inicial comigo para acompanhar online, né? Porque na época as nutricionistas só podiam fazer acompanhamento online daquelas pacientes que elas pelo menos viram uma vez presencial. E aí veio a pandemia, transformou nosso jeito de pensar, o nosso jeito de viver, mudou completamente tudo. E naquela época a gente não tinha ainda dimensão, né? Em abril de 2020 a gente ainda não tinha dimensão das consequências. Então foi avaliado, né, pelo órgão que regulamenta as nutricionistas que a gente poderia fazer atendimento 100% online. E aí comecei a atender em casa, né? Vou postar algumas fotinhos aqui, vou colocar umas fotinhos aqui pra vocês verem como é que era. Eu morava num apartamento de 49 metros quadrados, muito simples, que não pegava sol de jeito nenhum, mofava tudo, o banheiro era todo mofado, era uma tristeza. A gente vivia com alergia, foi o início da minha vida, né? Eu saí de casa em 2018 e fui eu e o Juliano, meu marido, né? Não é meu marido, é namorito, né? Ele tem que casar ainda, mas eu uso uma aliança. A gente foi viver, compartilhar a vida juntos e realmente foi muito difícil no início, porque não somos herdeiros, né? Era cada um por si. E aí comecei a atender online de lá. Não gostava no início, era aquele atendimento online que eu ficava assim, ai meu Deus, não acredito. Que saco, como era bom atender presencial, que saudade de atender presencial, que saudade de ver as minhas pacientes, que saudade de abraçar elas, receber elas com um cafezinho, eu deixava bergamota, deixava chazinho, café, água. Então eu servia essas coisas para as minhas pacientes presenciais para deixar o atendimento mais acolhedor, né? Eu nunca atendi com uma mesa entre eu e a paciente, eu sempre foi de poltrona a poltrona, que nem é no formato psicológico. E eu lembro também no coworking que eu atendia, tinha uma lousa que eu usava como apoio para explicar algumas coisas para as minhas pacientes sobre comportamento alimentar, sobre emoções, sobre alimentos, sobre mudanças. E era bem legal, eu gostava muito. Então, quando eu mudei para o formato online, eu senti muita falta disso. E eu já tinha uma parceira, psicóloga na época, que queríamos dividir a sala. Nós já tínhamos muitas pacientes em comuns, a gente já tinha uma parceria forte. E aí a gente já tinha conversado sobre um dia a gente dividir uma sala. E aí em agosto ela achou uma sala, para quem é daqui de Porto Alegre, é bem de frente pro Guaíba, então dava para ver pela janela o Guaíba, que é um rio que tem um pôr do sol maravilhoso. E vou deixar uma foto aqui. Ali a gente começou o nosso sonho de montar nossa sala presencial no meio da pandemia, acreditando que a pandemia não fosse durar muito. E locou a sala, fizemos a obra a muito custo, a muito trabalho, muito trabalho. Eu lembro de 2020 foi o ano mais difícil para mim, porque eu tava tendo que trabalhar muito para conseguir o dinheiro para fazer a obra, para montar a sala, para ser do jeitinho que eu sempre sonhei. E eu sempre fui muito workaholic, assim, sabe? Eu sempre trabalhei muito.
E eu passei de todos os meus limites físicos, emocionais, passei por cima de mim de todas as formas que vocês podem imaginar para conseguir ter a sala. E isso, obviamente, me gerou um custo, né? E o custo foi a minha saúde mental. Então a gente ficou de setembro, outubro, acho que a gente começou a obra em outubro. A gente pegou a sala, a gente decidiu pela sala em agosto, pegamos a sala em setembro, começamos a obra em outubro e a obra foi até janeiro, para vocês terem uma noção. Então a gente tinha feito uma reunião com uma arquiteta, a gente tinha dado o nosso orçamento, triplicou o orçamento, então não foi fácil, mas era o meu sonho. E da lembrança que eu tinha de 2020, de 2019, de eu atendendo as minhas pacientes, eu pensava assim, nossa, no meu consultório eu vou poder dar um acolhimento muito melhor, eu vou poder transformar o meu atendimento, vou poder fazer com que o atendimento seja algo realmente muito maior do que eu imaginava que um dia pudesse ser. E aí, gurias, a minha sala ficou pronta em março, porque em janeiro eu tive uma paralisia facial, paralisia de Bell, que a gente chama. Então eu fiquei com metade desse rosto completamente paralisado. E eu atribuo muito a minha paralisia facial ao excesso de trabalho, ao excesso de estresse, uma gana que eu tinha de fazer o consultório dar certo e de ter me colocado completamente de lado para que isso pudesse dar certo. Então, deixa eu só tomar um pouquinho. Então, eu fiquei doente, tive que parar, não trabalhei por 3 semanas, realmente mexeu muito comigo. Lembro que em dezembro eu comecei a tomar remédios para ansiedade. Eu cuido muito da minha saúde mental, sempre cuidei muito da minha saúde mental. Ver que eu ultrapassei o limite da minha saúde mental, desculpa o barulho da cadeira, tá? Saber que eu ultrapassei o limite da minha saúde mental me fez me sentir muito culpada. Quando tu quer muito algo, tu vai e tu cai e tu te levanta e tu te ergue e vai. Por isso que o meu consultório, a obra terminou em janeiro, fevereiro a luz se instalou e eu tive que postergar o meu para março por conta dessa situação. E comecei a atender presencial em março. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2021, eu ia pro consultório praticamente todos os dias. Eu gastava horrores de aplicativo, eu não queria correr o risco de ser assaltada. Então eu ia de aplicativo pro consultório e no final do dia o Juliano me buscava de carro para economizar um pouco. Então eu almoçava lá, gastava dinheiro com deslocamento, gastava dinheiro com comida, gastava dinheiro para manter a sala, era muito dinheiro para viver esse sonho. Só que quando tu tem um sonho, tu vai atrás, tu corre atrás, tu vai e faz acontecer. Mas que tivesse todo esse trabalhão, eu fazia. Mas eu ia lá, atendia uma paciente presencial às vezes por dia. Às vezes na maioria das vezes eu ia só para atender online, porque era mais fácil para as pacientes se manterem no online. E eu não julgo, porque eu faço acompanhamento nutricional, eu faço acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Eu faço esses acompanhamentos de forma online. É mais fácil, né? A gente fazer um acompanhamento online, quando esse acompanhamento ele é um acompanhamento mais de perto. E o meu acompanhamento agora, principalmente eu acho que no último mês, eu estabeleci que ele vai ser um acompanhamento feito somente semanal. Então, se tu vir agendar uma consulta comigo, tu vai fazer um acompanhamento semanal, inicialmente. Posteriormente, de acordo com a tua evolução, tu vai se afastando, né? Tu vai vir de 15 em 15 dias, tu vai vir uma vez por mês. Mas, no início, para muitas pacientes que eu trabalho
a questão de comportamento alimentar, a maioria fica por algum tempo significativo semanal. E por conta disso, se torna realmente muito mais difícil de manter isso presencial, financeiramente falando, tempo, né, deslocamento, acessibilidade, facilidade, né? Imagina, vamos supor que tu saia às 18 do teu trabalho, né? Imagina tu sair às 18 do teu trabalho, ter que se deslocar até o consultório e depois ter que se deslocar até em casa. Dá trabalhão, né? Eu entendo, até porque eu também faço isso. Então, entendendo que o comportamento das pessoas mudou, eu não quis desistir já em dezembro do meu sonho e estabeleci de forma híbrida. Então, sem falar que ir todos os dias pro consultório me deixava com saudade dos meus cachorros, fazia eu ter muito trabalho no final de semana, porque eu tinha que limpar a casa no final de semana, tinha que fazer as coisas no final de semana, então eu não conseguia descansar. Sendo que às vezes eu tava lá no consultório com tempo para poder, se eu tivesse em casa, eu estaria fazendo essas coisas de pouquinho em pouquinho e as coisas não se acumulariam. Então, também não tinha tanto tempo para cuidar de mim como eu tinha quando eu trabalhava em casa. Então, eu decidi em janeiro que eu ia atender 2 dias, né? Eu pensei assim, quantos pacientes eu de fato tô tendo presencial? E meio que dividi ali em 2 dias, na verdade podia ser até um, mas eu não queria também ir só um dia. Então comecei a ir nas terças e quintas pro consultório e segunda, quarta e sexta eu trabalhava em casa. Isso na tentativa de fazer isso dar certo, de fazer com que isso fizesse eu ter uma sensação de que aquele esforço que eu estava fazendo para manter o consultório estava valendo a pena. Porque eu já estava sentindo aquela coisa de por que eu tô fazendo isso, né? Mas passou janeiro, passou fevereiro, passou março, passou abril, estamos em maio. E só para vocês terem uma noção, de janeiro até maio, eu fui 27 vezes pro consultório, todos esses meses, 27 vezes. Sendo que a maioria eu atendi só online às vezes. Eu fui pro consultório mesmo sabendo que eu não tinha paciente presencial naquele dia, na terça ou na quinta. Mudou. Infelizmente, o meu sonho não cabe mais. E isso foi muito difícil para mim entender. Foi uma das coisas mais difíceis, porque eu me esforcei tanto para ter aquele lugar e eu me dediquei tanto, eu coloquei tanta minha energia. Sabe quando tu tá numa relação amorosa que parece que só tu se esforça para aquela relação se manter, que aquela pessoa ela não te entrega de volta a dedicação que tu tem e ela não tá depositando mais a mesma energia? É exatamente essa relação que eu tenho com o consultório. Até que, por conta de algumas escolhas que eu fiz, eu decidi sublocar a sala para ver se essa sensação de que, né? Então, se eu sublocar a sala, pelo menos nos dias que eu não vou ter essa sensação. Gente, foram tentativas desesperadas de fazer o consultório dar certo. Foram tentativas desesperadas. Mas não passou. E eu fui deprimindo. E aí, a partir de março, eu comecei a aumentar muito a dose da minha medicação. Comecei a deprimir muito. Gente, hoje, pra vocês terem uma noção, eu acordei 8h30 da manhã. E quem me acompanha aqui sabe que eu acordo 5h30, 6 horas da manhã. E eu não fico mais acordada. Eu tenho vontade de fazer nada, não tenho vontade de sair, não tenho vontade de fazer nada. E muito do porque eu tô me sentindo presa. Sabe quando tu tá presa? A sensação é essa. Eu fiz essa escolha de
deixar o consultório, tanto para economizar dinheiro, para eu poder investir em outras coisas que talvez valham muito mais a pena hoje, por exemplo, num microfone, numa câmera, numa webcam com mais qualidade, num equipamento com mais qualidade, para dar uma consulta com maior qualidade e também para colocar em prática alguns sonhos que eu sempre tive também. Que eu nunca sonhei só uma coisa só, né? Eu sempre tive várias coisas. Que eu tô realizando agora, que é começar a fazer vídeo aqui pro YouTube. E sem intenção nenhuma de nada. Eu só me vejo fazendo isso. É uma coisa normal. Eu, tipo, quando eu vejo os vídeos de algumas gurias que eu sigo aqui, eu me vejo fazendo aquilo ali. Então, eu vou fazer por isso. Se isso vai gerar algo, eu acho que não, porque o YouTube tem um potencial para quem já é grande, mas vai ser uma forma de terapeutizar também algumas coisas. Então, bem-vindas ao meu canal do YouTube. Vou começar a dividir com vocês aqui a minha prática clínica, quem sou eu, o que eu faço, alguns vlogs, Nutrivlogs vem aí. Vai ser bem assim, Nutrivlog. Ai, gente, nem acredito que eu tô fazendo isso. Mas, enfim, chegou. E é isso. Então, vou investir esse dinheiro que tava indo pro consultório em coisas pra tornar isso aqui mais profissional, mais interessante também de ser assistido. E é isso, gurias. Encerro aqui esse caminho, né, do consultório. E espero que vocês entendam. E que agora meu atendimento é 100% online. Então, se tu é da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte ou do Canadá, tu pode consultar comigo e tu não vai ter prejuízo nenhum no teu acompanhamento, porque a maioria das minhas pacientes que fazem acompanhamento comigo, elas fazem online já há bastante tempo. Então, vai dar tudo certo. E confia que nisso eu sei que eu sou muito boa. Eu sou muito boa no que eu faço. E isso eu falo com convicção. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.